Você já parou para pensar no que realmente significa envelhecer com sabedoria? Não estamos falando apenas sobre rugas ou cabelos grisalhos. Estamos falando sobre algo muito mais profundo e transformador que a maioria das pessoas simplesmente ignora até que seja tarde demais. Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o Príncipe dos Pregadores, viveu apenas 57 anos, mas sua sabedoria sobre o processo de envelhecimento transcende gerações. Nascido em 1834, Spurgeon começou a pregar aos 16 anos e se tornou pastor da Igreja Batista de New Park Street Chapel, em Londres, aos 20 anos. Durante sua vida relativamente curta, ele observou não apenas o envelhecimento físico, mas principalmente o espiritual e emocional das pessoas ao seu redor. O que Spurgeon descobriu sobre o envelhecimento vai muito além do que a medicina moderna nos ensina. Ele percebeu que existem armadilhas sutis, perigos ocultos e oportunidades perdidas que acompanham cada década de nossas vidas. Não se trata apenas de manter o corpo saudável ou a mente ativa, embora isso seja importante. Trata-se de compreender que o envelhecimento é um processo que pode nos tornar mais sábios e próximos de Deus, ou pode nos endurecer e nos afastar daquilo que realmente importa. Quantas pessoas você conhece que, com o passar dos anos, se tornaram amargas, rancorosas, fechadas para novas experiências? Quantas perderam a capacidade de se maravilhar, de aprender, de amar verdadeiramente? Spurgeon observou esse padrão repetidamente e identificou as causas raízes desse declínio espiritual que muitas vezes acompanha o envelhecimento físico. Por outro lado, ele também viu pessoas que, mesmo enfrentando as limitações da idade, floresceram em sabedoria, compaixão e maturidade espiritual. Essas pessoas entenderam um segredo que a maioria ignora. O envelhecimento não é algo que simplesmente acontece conosco, é algo que podemos influenciar através de nossas escolhas diárias, nossa perspectiva de vida e nossa relação com o divino. Hoje, vamos desvendar esses insights profundos que Spurgeon compartilhou sobre o processo de envelhecer com propósito e sabedoria. Prepare-se para descobrir verdades que podem transformar completamente sua perspectiva sobre os anos que estão por vir. A sociedade moderna nos bombardeia com mensagens sobre como manter a juventude física, cremes anti-rugas, exercícios para a longevidade, dietas anti-aging, mas existe um aspecto do envelhecimento que é sistematicamente ignorado, e é exatamente este aspecto que Spurgeon identificou como o mais perigoso de todos. Spurgeon observou que muitas pessoas, ao envelhecer, passam por um processo sutil de endurecimento do coração. Não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo gradual, quase imperceptível, que se manifesta através de pequenas decisões diárias. Uma pessoa que aos 20 anos era aberta a mudanças, aos 40 pode se tornar resistente a novas ideias. Alguém que na juventude era compassivo com os erros dos outros, na maturidade pode se tornar severo e crítico. Este fenômeno não é meramente psicológico. Spurgeon entendia que se tratava de uma questão profundamente espiritual. Ele percebeu que, sem cuidado e atenção consciente, o coração humano tende a se calcificar com a idade, assim como as artérias podem se endurecer. A diferença é que enquanto procuramos médicos para cuidar de nossa saúde física, raramente buscamos orientação para manter nosso coração espiritual flexível e receptivo. O grande pregador identificou vários sinais desse endurecimento: a perda gradual da capacidade de se emocionar com coisas simples, a diminuição da empatia pelos mais jovens e seus erros, a tendência crescente de viver no passado em vez de abraçar o presente, e, principalmente, uma resistência crescente à voz de Deus em suas vidas. Spurgeon notou que muitos cristãos experientes, pessoas que haviam caminhado com Deus por décadas, paradoxalmente se tornavam menos sensíveis à sua voz. Eles tinham conhecimento abundante, podiam citar versículos de cor, conheciam doutrinas complexas, mas haviam perdido a simplicidade e a frescor de uma fé viva. Tornaram-se especialistas em religião, mas distantes do relacionamento íntimo com o Criador. Outro aspecto que ele observou foi a tendência de pessoas mais velhas se tornarem excessivamente apegadas às tradições e métodos do passado, resistindo a qualquer forma de renovação ou crescimento. Não que as tradições sejam ruins, Spurgeon valorizava enormemente a herança da fé, mas ele via o perigo quando o apego ao como sempre foi feito se tornava mais importante do que a busca contínua por uma vida autêntica e transformada. Talvez o mais perturbador de tudo fosse sua observação de que muitas pessoas, ao envelhecer, começavam a usar sua idade e experiência como desculpas para parar de crescer. Já sou muito velho para mudar, já vi tudo na vida, os jovens de hoje não entendem. Essas frases se tornavam mantras que justificavam uma estagnação espiritual disfarçada de maturidade. Spurgeon entendia que esse processo não era inevitável,
mas era o resultado natural de negligenciar os cuidados espirituais necessários para um envelhecimento saudável. E é exatamente sobre esses cuidados que vamos falar agora. Charles Spurgeon desenvolveu uma compreensão única sobre os cuidados espirituais necessários para que uma pessoa envelhece mantendo a vitalidade da alma. Para ele, assim como cuidamos do corpo com exercícios e alimentação adequada, precisamos nutrir o espírito com práticas específicas que nos mantenham receptivos, flexíveis e em crescimento constante. O primeiro e mais fundamental cuidado que Spurgeon enfatizava era a manutenção de uma atitude de aprendiz ao longo de toda a vida. Ele observou que as pessoas que envelheciam bem espiritualmente eram aquelas que nunca perderam a curiosidade sagrada, a capacidade de fazer perguntas e de admitir que ainda tinham muito a descobrir sobre Deus e sobre si mesmas. Spurgeon pregava que deveríamos acordar cada manhã como se fôssemos iniciantes na fé, não no sentido de ignorar tudo o que aprendemos, mas no sentido de manter a frescura e a expectativa de quem está sempre pronto para uma nova revelação. Ele costumava dizer que alguns dos cristãos mais antigos eram também os mais resistentes aos ensinamentos, não porque fossem ignorantes, mas porque permitiram que seu conhecimento se tornasse um obstáculo ao invés de uma ponte para experiências mais profundas. O segundo cuidado essencial era cultivar relacionamentos intergeracionais genuínos. Spurgeon observou que pessoas que se isolavam em grupos da mesma faixa etária tendiam a desenvolver uma mentalidade de nós contra eles em relação às gerações mais novas. Por outro lado, aqueles que mantinham amizades e mentorias com pessoas mais jovens preservavam uma perspectiva mais ampla e uma capacidade maior de adaptação. Mas atenção, ele não estava falando de relacionamentos superficiais ou condescendentes, onde a pessoa mais velha apenas tolera os mais jovens. Spurgeon falava de relacionamentos genuínos de troca, onde a pessoa madura oferece sabedoria, mas também está genuinamente aberta a aprender com a perspectiva e energia da juventude. Ele mesmo praticava isso, mantendo diálogos constantes com jovens pastores e membros de sua congregação. O terceiro cuidado fundamental era a prática regular da autorreflexão honesta. Spurgeon acreditava que uma das maiores armadilhas do envelhecimento era a tendência de parar de se questionar. Com a experiência, muitas pessoas desenvolvem uma confiança excessiva em seus julgamentos e param de examinar criticamente suas motivações, preconceitos e limitações. Ele recomendava que cada pessoa, especialmente após os 30 anos, estabelecesse períodos regulares, poderia ser mensal ou trimestral, para uma análise profunda de sua vida espiritual. Não uma análise superficial de pecados óbvios, mas um exame profundo de atitudes, motivações e padrões de pensamento que podem estar se cristalizando de forma prejudicial. Durante essa autorreflexão, Spurgeon sugeria perguntas específicas. Estou me tornando mais compassivo ou mais crítico com o passar dos anos? Minha experiência está me tornando mais sábio ou mais orgulhoso? Estou usando minha maturidade para edificar outros ou para me elevar sobre eles? Minha fé está crescendo em intimidade ou apenas em conhecimento intelectual? O quarto cuidado era manter-se ativamente envolvido no serviço aos outros, mas com uma evolução na motivação. Spurgeon notou que muitas pessoas começam servindo por obrigação ou para serem reconhecidas, mas o envelhecimento saudável deveria levar a um serviço cada vez mais desinteressado e motivado puramente pelo amor. Ele observava que pessoas que paravam de servir quando ficavam mais velhas, alegando que já fizeram sua parte, frequentemente entravam em uma espiral de autopiedade e amargura. Por outro lado, aqueles que continuavam servindo, mesmo que de formas diferentes e adaptadas às suas limitações físicas, mantinham um senso de propósito e conexão com algo maior que si mesmos. Spurgeon, através de sua experiência pastoral e observação cuidadosa, identificou que cada década da vida adulta apresenta armadilhas espirituais específicas que podem comprometer um envelhecimento saudável. Compreender essas armadilhas é fundamental para navegar com sabedoria através das diferentes estações da vida. Na faixa dos 30 anos, Spurgeon observou que a principal armadilha era o que ele chamava de a ilusão da autossuficiência. É nesta década que muitas pessoas atingem um pico de energia física, começam a colher os frutos de seus esforços profissionais e podem desenvolver uma confiança excessiva em suas próprias capacidades. A vida parece estar sob controle, e sutilmente, a dependência de eu pode diminuir. Spurgeon notou que pessoas nesta faixa etária frequentemente começam a orar menos, não por falta de fé, mas por sentirem que estão dando conta de suas responsabilidades.
Elas podem manter as formas externas da religiosidade, frequentar a igreja, participar de atividades, mas a intimidade real com Deus pode estar esfriando. Esta é uma armadilha perigosa porque não é óbvia. A pessoa ainda se considera espiritual e ativa na comunidade de fé. Nos 40 anos, a armadilha principal era o que Spurgeon chamava de a amargura das expectativas não realizadas. É comum nesta idade fazer um balanço da vida e perceber que muitos sonhos da juventude não se concretizaram. Carreira profissional pode não ter atingido as expectativas, relacionamentos podem ter decepcionado, a situação financeira pode não estar onde se imaginou que estaria. Spurgeon observou que muitas pessoas nesta fase desenvolvem uma amargura sutil que pode se manifestar como cinismo, crítica excessiva aos outros, especialmente aos mais jovens que ainda têm sonhos, ou uma resignação melancólica disfarçada de realismo. Esta amargura, se não for tratada, pode se tornar o tom dominante dos anos seguintes, colorindo todas as experiências futuras. Na faixa dos 50 anos, Spurgeon identificou a armadilha da competência cristalizada. Pessoas nesta idade frequentemente atingiram um nível de competência em suas áreas de atuação, profissional, ministerial ou pessoal, que pode se tornar uma prisão. Elas sabem como fazer as coisas, têm métodos testados e comprovados, e podem resistir a qualquer sugestão de mudança ou melhoria. No contexto espiritual, isso se manifesta como uma fé fossilizada. Conhecem as doutrinas, sabem como funciona a vida cristã, têm respostas prontas para a maioria das situações. Mas Spurgeon observava que essa competência pode se tornar um obstáculo para experiências mais profundas com Deus, que frequentemente requer que nos coloquemos em posição de vulnerabilidade e admitamos que ainda temos muito a aprender. Nos 60 anos e além, Spurgeon identificou a armadilha do isolamento justificado. Pessoas nesta fase podem começar a se retirar gradualmente da vida ativa, inicialmente por razões legítimas, problemas de saúde, perda de energia, mudanças nas circunstâncias de vida. Mas Spurgeon observou que muitas vezes esse isolamento físico se tornava também um isolamento emocional e espiritual. A pessoa pode justificar sua retirada dizendo que já fez sua parte, que agora é hora dos mais jovens assumirem, ou que o mundo mudou demais. Embora possam existir elementos de verdade nessas afirmações, Spurgeon via o perigo quando elas se tornavam desculpas para parar de crescer, de contribuir e de se manter engajado com a vida e com Deus. Ele observava que pessoas que caíam nesta armadilha frequentemente se tornavam amargas, críticas da geração mais nova, nostálgicas em excesso do passado e espiritualmente estagnadas. Elas podiam manter as formas da religiosidade, mas perdiam a vitalidade espiritual que deveria caracterizar alguém que teve décadas para crescer em intimidade com Deus. Spurgeon ensinava que reconhecer essas armadilhas não era motivo para desespero, mas para vigilância amorosa e cuidado preventivo. Cada armadilha tinha suas contramedidas específicas, e a consciência delas já era meio caminho andado para evitá-las. A perspectiva de Charles Spurgeon sobre o envelhecimento era radicalmente diferente da visão comum de sua época, e da nossa. Enquanto muitos veem o envelhecimento como um processo de declínio inevitável, Spurgeon o enxergava como a oportunidade suprema para o amadurecimento espiritual e a manifestação plena da glória de Deus através de uma vida humana. Para Spurgeon, uma pessoa que envelhecia adequadamente deveria se tornar como um vinho que melhora com o tempo, ou como uma árvore que, embora possa ter o tronco marcado pelas tempestades, produz frutos cada vez mais doces e oferece sombra cada vez mais ampla para aqueles que buscam refúgio. Ele acreditava que os anos deveriam nos tornar não mais frágeis, mas mais fortalecidos no que realmente importa. A visão spurgeonciana do envelhecimento saudável inclui vários elementos transformadores. Primeiro, a pessoa que envelhece bem desenvolve uma liberdade crescente em relação às opiniões dos outros. Não uma indiferença egoísta, mas uma libertação da necessidade desesperada de aprovação que caracteriza muitas pessoas mais jovens. Esta liberdade permite que a pessoa seja mais autêntica, mais corajosa em suas convicções e mais amorosa em suas relações. Segundo, Spurgeon via que o envelhecimento adequado deveria produzir uma sabedoria que não é apenas acúmulo de informações ou experiências, mas uma compreensão mais profunda dos princípios eternos que governam a vida. Esta sabedoria se manifesta na capacidade de discernir o que realmente importa, de oferecer conselhos que tocam o coração das questões, e de manter a paz interior mesmo em meio às tempestades externas. Terceiro,
Ele observava que pessoas que envelheciam espiritualmente bem desenvolviam uma perspectiva eterna crescente. Isso não significa se tornar fora deste mundo ou irrelevante para as questões práticas da vida, mas significa avaliar todas as situações à luz da eternidade. Problemas que pareciam imensos na juventude são vistos com mais serenidade. Sucessos que antes inflavam o ego são mantidos em perspectiva adequada. Spurgeon também enfatizava que o envelhecimento saudável produz uma compaixão mais profunda e menos sentimental. Pessoas mais velhas que cresceram espiritualmente desenvolvem uma capacidade única de amar que não é baseada em emoções flutuantes, mas em uma compreensão madura da natureza humana e do amor de Deus. Elas podem ser firmes quando necessário e ternas quando apropriado, oferecendo exatamente o tipo de amor que cada situação requer. Além disso, Spurgeon acreditava que uma pessoa que envelhecia bem se tornava um memorial vivo da fidelidade de Deus. Suas vidas se tornavam testemunhos poderosos de como Deus sustenta, transforma e usa pessoas comuns para propósitos extraordinários ao longo de décadas. Não são apenas suas palavras que ministram, mas sua própria presença comunica esperança e estabilidade para gerações mais novas. Para Spurgeon, o envelhecimento ideal culmina em uma pessoa que se tornou um canal cada vez mais puro da graça de Deus, alguém através de quem o caráter divino brilha com clareza crescente, não apesar da idade, mas por causa dela. Charles Spurgeon viveu apenas 57 anos, mas a profundidade de seus insights sobre o envelhecimento revela uma compreensão que transcende a duração de sua própria experiência. Ele entendeu que o verdadeiro envelhecimento não se mede em anos cronológicos, mas na maturidade espiritual e no impacto eterno que uma vida pode ter. O legado que Spurgeon nos deixa sobre o envelhecimento pode ser resumido em uma verdade central. Cada dia que vivemos é uma oportunidade de nos tornarmos mais parecidos com a pessoa que Deus projetou que fossemos. O envelhecimento não é algo que acontece conosco passivamente. É um processo ativo no qual participamos através de nossas escolhas, atitudes e prioridades diárias. Spurgeon nos desafia a ver nossos anos futuros não com apreensão, mas com expectativa sagrada. Cada década que se aproxima traz consigo potenciais únicos para crescimento, contribuição e intimidade com Deus que não estariam disponíveis em nenhuma outra fase da vida. A questão não é como evitar o envelhecimento, mas como aproveitá-lo para seu propósito mais elevado. O chamado prático que emerge dos ensinamentos de Spurgeon é claro e urgente. Comece hoje, independentemente de sua idade atual, a implementar os cuidados espirituais necessários para um envelhecimento saudável. Se você tem 25 anos, não pense que tem todo o tempo do mundo. Os hábitos e atitudes que você desenvolve agora determinarão em grande parte como você será aos 50. Se você tem 45 anos e reconhece algumas das armadilhas em sua própria vida, saiba que não é tarde demais para mudanças significativas. Spurgeon nos convida a fazer perguntas honestas sobre nossa trajetória atual. Em que direção você está caminhando? Suas escolhas diárias estão construindo o tipo de pessoa que você quer ser em 10, 20 ou 30 anos? Você está cultivando relacionamentos intergeracionais? Está mantendo uma postura de aprendiz? Está servindo aos outros de forma crescentemente desinteressada? Mais importante ainda, Spurgeon nos lembra de que o envelhecimento é, fundamentalmente, uma questão de fé. Como envelhecemos depende em grande parte de como vemos Deus e como confiamos em seus propósitos para nossa vida. Pessoas que envelhecem mal frequentemente o fazem porque perderam a fé na bondade e soberania de Deus sobre todas as estações da vida. O desafio final que Spurgeon nos apresenta é este: decida hoje que tipo de pessoa mais velha você quer ser. Não deixe o envelhecimento acontecer por acidente ou negligência. Seja intencional. Faça escolhas conscientes. Busque mentorias. Cultive relacionamentos. Mantenha-se aberto ao crescimento. Sirva aos outros. Mantenha sua fé viva e dinâmica. A mensagem de Spurgeon sobre o envelhecimento não é apenas sobre como viver bem os anos que virão, é sobre como viver com propósito eternal todos os dias que temos. É um chamado para ver nossa vida inteira, de hoje até nosso último suspiro, como uma jornada sagrada de transformação progressiva na semelhança de Cristo. Não ignore esses ensinamentos. Não subestime a importância de envelhecer bem. Como disse o próprio Spurgeon, nem todos sabem dessas verdades, mas agora você sabe. A questão é, o que você fará com esse conhecimento? Seu futuro está dependendo das decisões que você tomar hoje.